Olá! Agora daremos início à aula 27 de nosso curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal. Nesta etapa do curso, depois de reformularmos energia e momento linear, chegamos a um dos invariantes mais geométricos da física tradicional, o momento angular. Esta aula está fundamentada na seção 5.3 do capítulo 5 do livro e pergunta basicamente o seguinte: se o espaço é uma projeção da rede temporal, o que de fato está por trás da conservação do momento angular? Na física clássica e na mecânica quântica, a história é conhecida. O momento angular se conserva porque as leis da natureza são invariantes sob rotações. Se girarmos todo o sistema em torno de um eixo, sem alterar nada mais, as equações continuam valendo. E o teorema de Noether, como já vimos, traduz essa simetria em uma lei de conservação. Essa abordagem, porém, assume algo que, na TNT, não pode ser aceito sem crítica, que é a existência prévia de um palco geométrico contínuo, uma espacialidade tridimensional lisa, sobre a qual os sistemas físicos podem girar. A TNT parte de outro fundamento mais preciso. Para ela, a espacialidade tridimensional não é um dado absoluto, mas uma projeção coerente da rede temporal de nós emaranhados. Isso muda totalmente o ponto de partida. Antes de falarmos em rotação no espaço, é preciso perguntarmos o que realmente significa rotação, quando o próprio espaço é um efeito de projeção. A seção 5.3 do livro encara e responde justamente a isto. O momento angular não é uma grandeza fundamental. Ele é um invariante derivado da forma como a coerência espectral da rede se organiza de maneira orientável. Em termos simples, a rede temporal pode, em certos domínios, organizar a sua coerência em torno de eixos funcionais. Imagine um conjunto de nós cuja coerência, em vez de ser distribuída de forma totalmente amorfa, se estrutura de modo mais ou menos simétrico em torno de uma direção interna. Quando essa organização é projetada, ela aparece para nós como um sistema que gira em torno de um eixo no espaço. O momento angular é, então, a medida dessa organização orientada de coerência. Não é o giro de uma bolinha num espaço pré-existente, mas a face geométrica de um padrão de fases e conexões que a rede consegue sustentar ao redor de um eixo. Assim, a TNT mostra que a emergência do momento angular requer, em linhas gerais, 3 ingredientes. Primeiro, uma região projetável com espacialidade tridimensional orientável, isto é, um domínio da rede em que faz sentido falar em posições projetadas e em eixos, porque a coerência atingiu um nível em que a projeção tridimensional é estável. Segundo, um padrão de coerência que admita simetria rotacional, ou seja, a distribuição dos modos e das conexões ao redor de um eixo funcional precisa ser suficientemente isotrópica, isto é, rodar esse padrão em torno desse eixo não altera a estrutura dominante de coerência. Terceiro, conexões temporais compatíveis com rotações. Afinal, os enlaces entre nós não podem quebrar essa simetria ao transferir coerência. Eles devem agir como conexões isotrópicas, ou seja, eles reorientam a coerência sem favorecer direções específicas, de modo que o desenho global em torno do eixo permaneça o mesmo enquanto a rede pulsa. Quando essas condições são atendidas, o que enxergamos, na projeção, é exatamente o que a física tradicional descreve como conservação do momento angular. Mas agora, com a fundamentação da teoria do nó temporal, essa conservação não é mais um postulado geométrico imposto de fora da teoria. Agora, ela é a expressão de um fato mais profundo dentro da própria teoria, que é justamente o fato de que a rede temporal conseguiu preservar, ao longo da modulação temporal fundamental,
a textura de fases que costura os nós ao redor de um eixo funcional estável. A partir daí, a TNT avança um passo conceitual muito importante. Pois em vez de dizer simplesmente que o espaço é isotrópico e, por isso, o momento angular se conserva, a TNT inverte a leitura e a aprimora. A TNT afirma que há conservação do momento angular quando a rede temporal sustenta uma simetria funcional rotacional estável na sua coerência espectral. E essa simetria se projeta para nós como isotropia espacial. Em outras palavras, a TNT explica e justifica a isotropia espacial. Assim, com essa perspectiva vigorosa, a TNT também esclarece o que significa perder ou ganhar momento angular. Pois sempre que a distribuição de coerência em torno do eixo deixa de ser simétrica, por exemplo, quando certas direções passam a ser privilegiadas na reorganização dos modos, surge o que a TNT chama de torque funcional, que é um desbalanceamento interno que, na projeção, aparece como precessão, transferência de momento angular ou emissão de radiação com momento angular. Dessa forma, a TNT permite concluir que não é o espaço que impõe uma torção, é a rede temporal que reorganiza a sua coerência de forma assimétrica, e essa assimetria se manifesta como rotação líquida emergente. Com esse quadro estabelecido, a TNT prepara o terreno para dois desenvolvimentos fortes e muito significativos. O primeiro deles é que a TNT permite que reinterpretemos o spin quântico como uma componente discreta desse momento angular emergente, ligada a propriedades topológicas da coerência entre nós emaranhados, e não a um giro físico de partículas. E o segundo é que podemos analisar como o acoplamento entre momento angular e curvatura projetada, por exemplo, em efeitos de arrastamento de referenciais, se torna na TNT um caso particular de modulação funcional da orientação da coerência ao redor de regiões de curvatura. E isso representa um ganho teórico relevante. E, como consequência imediata, poderemos estudar as condições explícitas para a conservação do momento angular na rede temporal. E também poderemos analisar a reinterpretação do spin como estrutura topológica de fases. E, nesse cenário, veremos um exemplo concreto de decaimento de partículas, onde a TNT mostra quando a conservação se mantém, e quando e por que ela pode falhar, sobretudo em reorganizações críticas da estrutura funcional da rede. Vimos que a TNT desloca o momento angular do lugar tradicional em que ele é tratado, isto é, uma quantidade de rotação num espaço dado, para um nível mais profundo. Ele passa a ser um invariante derivado da forma como a rede temporal organiza a coerência em torno de eixos funcionais. A TNT dá 3 passos importantes. Primeiro, explicita o que significa conservar momento angular em termos de simetria funcional. Segundo, reinterpreta o spin quântico como estrutura topológica da rede. E, terceiro, mostra como o momento angular acopla-se à curvatura projetada, reinterpretando efeitos gravitacionais já conhecidos. Quando essa simetria é preservada ao longo da modulação temporal fundamental, o momento angular associado a essa região se conserva. Note aí o significativo deslocamento conceitual. Não é o objeto que gira num espaço isotrópico, é a rede temporal que mantém estável um padrão orientado de coerência, e esse padrão aparece na projeção como um sistema com momento angular constante. Se, em algum momento, a distribuição de coerência em torno do eixo se torna enviesada, por exemplo, se certas direções passam a concentrar mais peso espectral do que outras, a TNT afirma que surge um torque funcional, um desbalanceamento interno da rede que se manifesta na física projetada como precessão ou transferência de momento angular entre graus de liberdade.
Com isso, conservar momento angular significa, em última instância, conservar a estrutura de fases que costura os nós ao redor de um eixo funcional. Sempre que essa estrutura é preservada, o vetor de orientação projetada da coerência permanece inalterado. Quando ela é perturbada, ele se inclina, gira, precessiona. Na linguagem tradicional, diríamos que um torque age sobre o sistema, e na linguagem da TNT, dizemos que a isotropia funcional da coerência foi rompida. É nesse cenário que a TNT introduz a leitura do spin quântico. Em vez de tratar o spin como um giro real de partículas puntiformes, algo que mesmo na física tradicional é apenas uma metáfora imperfeita, a TNT o interpreta como uma característica topológica do padrão de coerência funcional entre nós emaranhados. A ideia é a seguinte: certos modos da rede, quando projetados, não voltam ao mesmo estado de coerência após uma rotação simples em torno do eixo. Eles exigem um giro duplo para que a coerência global seja completamente recomposta. Do ponto de vista da topologia, o livro recorre à relação entre os grupos SU2 e SO3, sendo que SU2 representa uma dupla cobertura de SU3. Isso significa, em outras palavras, que para alguns estados, uma rotação de 360 graus na projeção ainda não restaura a fase global do estado interno. Só após 720 graus, a coerência volta exatamente ao ponto inicial. A TNT mostra que estados de spin meio inteiro correspondem, na TNT, a classes de nós cuja coerência funcional só se recompõe após 2 voltas completas, enquanto estados de spin inteiro pertencem a classes em que uma única volta já basta. Em linguagem menos técnica, temos o seguinte: bósons de spin inteiro são associados a padrões de coerência que fecham sua orientação após uma rotação completa em torno do eixo funcional. E férmions de spin meio inteiro são associados a padrões que carregam um defeito topológico na coerência. Uma rotação completa ainda deixa um sinal de torção interna, e só a segunda volta recompõe totalmente a fase. A sequência usual dos valores de spin projetado, aqueles múltiplos discretos que você conhece da mecânica quântica, ganha uma leitura nova. Ela indica quantas folhas topológicas da rede precisam ser percorridas para que a coerência global se restaure. Neste ponto, você que já está familiarizado com os conceitos discutidos aqui, deve perceber com clareza o vigor teórico da TNT. Afinal, a TNT revela que a quantização do spin deixa de ser um mistério colocado em cima da mesa das salas de aula dos cursos tradicionais de física e passa a ser um reflexo de como a rede temporal costura suas próprias simetrias internas ao redor de eixos funcionais. Em outras palavras, a TNT não apenas explica a origem do spin, explica o que ele realmente é. Com isso, depois dessa consideração acerca do spin, a TNT permite analisar o acoplamento entre momento angular e curvatura projetada. Na relatividade geral, esse acoplamento aparece em fenômenos como o arrastamento de referenciais em torno de corpos massivos em rotação, o chamado efeito de Lense-Thirring. Na TNT, esse tipo de efeito é reescrito em termos de modulação funcional da coerência orientada em regiões onde a projeção da rede apresenta curvatura. A ideia é que a rede possui uma curvatura funcional associada a como as conexões se distribuem e se reorientam em torno de certas regiões. Quando essa curvatura é pequena e simétrica, o eixo efetivo da coerência projetada permanece estável. Mas, se o gradiente dessa curvatura aumenta em uma direção específica,
como ao redor de uma massa em rotação, ocorre um desvio sistemático na orientação das conexões. Esse desvio reorienta pouco a pouco o eixo funcional em torno do qual a coerência se organiza. Na projeção, vemos isso como uma precessão do momento angular, um giro do giro. O sistema continua com momento angular, mas seu eixo de rotação passa a descrever um cone em vez de permanecer fixo. A TNT revela que, no limite clássico apropriado, essa precessão recupera a forma do termo de Lense-Thirring, mas com uma diferença importante. A TNT prevê correções espectrais sutis ligadas ao grau de coerência entre os nós em torno da região curva. Em princípio, essas correções poderiam ser testadas em experimentos de alta precisão, como anéis ópticos de grande finesse ou giroscópios a laser sensíveis ao arrastamento de referenciais. Isso transforma a discussão em algo mais do que uma reinterpretação filosófica. Abre caminho para testes experimentais da própria estrutura funcional proposta pela teoria. Por fim, a mensagem final desta aula decisiva é a seguinte. Primeiro, a conservação do momento angular na TNT não é um axioma geométrico imposto a priori. A conservação do momento angular decorre da preservação da simetria funcional rotacional da coerência espectral na rede. Terceiro, quando essa simetria é mantida, isto é, quando a distribuição de coerência em torno dos eixos funcionais permanece isotrópica e estável, mesmo na presença de curvatura, o momento angular se conserva, tanto na forma clássica quanto na forma quântica, incluindo spin. Quarta, quando a simetria é rompida por reorganizações topológicas assimétricas ou por modulações extremas da curvatura funcional, o que se quebra não é a lei em si, mas as condições que a tornam válida como lei emergente na projeção. Com esta aula, a TNT completa o quadro. Energia, momento linear e momento angular deixam de ser coisas ou quantidades primitivas e passam a ser invariantes de projeção, ancorados na estrutura dinâmica da rede temporal. O que chamamos de leis de conservação são, na linguagem da TNT, expressões estáveis de coerência funcional em regimes onde a rede consegue sustentar simetrias suficientemente rígidas. No próximo passo do curso, o livro avança justamente nesse ponto. Como reescrever, em termos funcionais, o papel do teorema de Noether e das ações variacionais, mostrando que o que se conserva, em última análise, é a capacidade da rede de manter padrões estáveis de modulação coerente ao longo de sua própria temporalidade fundamental. E, finalmente, se esse tema te interessa, se inscreva no canal e continue com a gente. Até a próxima!